Aí, Paulo, vai falar sobre o confessar lá? Como é que é? Vamos falar sobre isso hoje? Pode ser. Porque eu acho, se for falar, é interessante a gente voltar um pouco naqueles textos e a gente está relembrando e vamos discutindo, né? Acho que é importante a gente estar vendo junto, né? Mas são vários textos, a gente vai lendo e vai conversando, e se alguma dúvida, já vai conversando, né? Então, assim, já Perfeito. para ficar bem claro para todos, né? Porque são vários conceitos, vários princípios que são importantes para a gente chegar nessa questão de não precisar pedir perdão, né? Acho que a primeira coisa, assim, importante a gente entender, né, o que é o pecado, né? E se a gente pegar lá no Salmo 51:4, né, naquela oração de Davi, né, quando ele adulterou, né? O que ele fala, né? Porque ele adulterou, mandou matar o marido, né? E fez várias coisas. E quando ele ora, o que ele fala, né? Pequei contra ti somente, né? Salmo 51:4. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Embora ele tenha feito algo errado para a esposa, para o marido e tanta coisa, ele chega, né? Pequei contra ti somente, né? Então, o erro dele, ele se diz o quê? Em relação ao Pai, né? Em relação a Deus. Aí, Lucas 15:21, na questão do filho pródigo, né? Que ele pegou todo o dinheiro do pai, saiu, gastou o dinheiro tudo, né? Aí, quando ele volta, que ele fala, né? E o filho diz para o pai: pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, né? Pequei contra o céu. Então, ele não falou que pecou contra o pai, né? Diante dele, mas pequei contra o céu, né? Não contra o pai, né? Aí, Daniel 9:11, né? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que são escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Né? Então, qual que foi o pecado? Todo Israel transgrediu a lei. Né? Todo Israel transgrediu a lei. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Né? Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Né? Então, existe uma lei, né? E se você transgride a lei, gera o pecado. E o que Paulo fala, né? Que a lei, ela veio de onde até onde, né? Ela começou ali em Moisés, né? E veio até Jesus, né? Veio até Jesus. Então, nesse período, houve lei, né? Mas antes não tinha lei. Mas não tinha morte. Como não tinha lei, será que as pessoas não morriam? Tinha morte. Então, tinha transgressão. Mas não tinha lei, né? Então, havia transgressão antes da lei, né? Mas não havia lei. Depois, a partir da lei, né? O que aconteceu? A lei fez surgir o pecado, né? A transgressão já existia, mas não tinha como julgar, porque não tinha uma lei, né? Então, após a lei, por isso que a força do pecado é a lei, porque a lei fez surgir o pecado, né? Deu força para o pecado. Por isso que fala, a força do pecado é a lei, porque você transgrediu uma lei, aí o pecado foi ressaltado. A lei diz, não matarás, você mata, quer dizer, você transgrediu a lei, né? Então, a lei veio reforçar ou dar luz, né, vamos dizer assim, dar força para o pecado, né? Então, qual que é a função da lei?
Então, a lei, a função dela foi justamente isso, né? Mostrar que havia transgressão no homem, né? E que o homem teria que cumprir a lei para poder cumprir essa transgressão, né? Então, a função da lei, ela nunca foi para salvar, né? Aí temos lá em Gálatas 3,19. Eu vou ler alguns textos aqui, para a gente não perder muito tempo procurando. Aí depois eu coloco, né, esse texto no grupo, né? E depois para os irmãos poderem acompanhar, acho que fica mais fácil, né? Para a gente estar falando. E de acordo com eu for falando também, qualquer dúvida podem interromper, né? Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão da lei? Qual, pois, a razão de ser da lei, né? Foi adicionada por causa das transgressões, né? Eu acabei de falar. Então, ela foi adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, né? Então, ela veio por Moisés até que viesse Cristo. Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que, pela lei, veio o pleno conhecimento do pecado, né? Então, a lei veio para justificar? Não. Veio para mostrar o pecado, para nos fazer conhecer o pecado. E antes tinha transgressão, mas ninguém sabia, né? Porque não tinha lei para mostrar. Então, a lei veio para mostrar, né, a transgressão do pecado. Então, ninguém é justificado por obras da lei, né? E Gálatas 3,10, né? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, todos que estão debaixo da lei, né, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se eu estou debaixo da lei e não consigo praticar, eu estou sob maldição. Então, a lei, ela não veio para salvar, veio para matar, né? É condenação e morte, porque nós não podemos cumprir a lei, né? Então, a lei é realmente algo que não veio trazer vida, ao contrário, veio trazer morte, né? E Jesus, ele veio para quê? Ele veio para os judeus e para cumprir a lei. Já que o homem Adão não podia cumprir, né? Aí tinha que vir algum homem para poder cumprir. Não poderia ser Deus, né? Teria que ser um homem. Jesus veio para fazer isso, Gálatas 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava debaixo da lei, né? Então, o que o homem não podia fazer, Jesus veio, né, como homem, filho de mulher, para nos resgatar, que estava debaixo da lei, né? Mateus 5,17. Não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Não, não vim para revogar, vim para cumprir. Alguém tinha que cumprir, senão a maldição ia continuar, né? Então, se não viesse alguém e cumprisse a lei, a maldição ia permanecer e todos estaríamos condenados, já que nós não teríamos como cumprir a lei, né? Então, pela morte e ressurreição de Jesus, né, nos foi dada essa oportunidade de estar em Cristo, sem passar pela lei de Moisés. Então, a lei foi dada para os judeus, né? Só que essa lei foi cumprida, né? A lei foi cumprida. Então, a lei, né, foi falado, a lei serviu de diário para nos conduzir a Cristo, né? Aquele que cumpriu a lei. Só que hoje nós não precisamos mais passar pela lei para poder chegar a Cristo, né? Aqui é o outro caminho, né? Abraão, Melquisedeque e Cristo, né? Pela graça. E os judeus, sim, passaram pela lei, né? Aí tem que conhecer Jesus, né? E reconhecendo Jesus, conhecer a Cristo, e aí sim entrar na graça, né? Porque a lei foi dada para eles, né? Mas para nós, no caso, não precisamos passar por isso. Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, né? Então, pela lei de Cristo, nós somos livres da lei do pecado e da morte. Então, lei de Espírito de vida, né? Quer dizer, eu deixei a lei levítica, né, a lei arônica, mas eu não fiquei sem lei, né? Então, assim, agora não tem mais lei. Não tem mais a lei de Moisés, né? Mas temos uma nova lei, uma lei que o Ronaldo sempre fala aí, a lei maior, né? Temos uma lei maior, que é a lei, só que não mais de condenação e morte, é lei de espírito e vida, né? A lei da liberdade. Uma escraviza, a outra liberta. Então, em Cristo nós temos, né, essa nova vida. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tá? Então, em Cristo nós somos
os judeus principalmente, né, foram resgatados da maldição da lei. E nós fomos permitidos entrar diretamente nessa nova lei, sem passar pelas ordenanças da lei, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, tá? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Então, não estamos mais debaixo da lei, tá? Então, por que é importante isso? A gente lembrar. O que é o pecado? Transgressão da lei, certo? A força do pecado é a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Então, como que eu vou ser julgado se eu não estou mais debaixo da lei? Então, sem lei, o pecado perdeu sua força. Se a força do pecado é a lei e eu não estou mais debaixo da lei, então o pecado perdeu sua força, né? Então, o pecado perdeu sua força, porque eu não estou mais debaixo da lei, né? E agora que o pecado, né, esse período de lei, vamos dizer assim, pertencia o quê? Uma velha dispensação, né? A primeira dispensação, que veio até a morte de Jesus. A partir da ressurreição, né, de Cristo Jesus, que inicia-se um novo sacerdócio, uma nova dispensação, né? Que é a dispensação da graça, Deus Elion, como foi falado na reunião, a questão agora do sacerdócio de Melquisedeque, né? Sacerdócio de justiça, de paz, né? E já o sacerdócio, não mais da velha lei, o sacerdócio da nova lei. Então, a partir do momento que eu estou nessa nova dispensação, eu já estou sob uma nova lei. E é lei da liberdade, não mais lei de escravidão, lei de pecado, né? Então, se muda o sacerdócio, Hebreus 7,11. Se muda o sacerdócio, também muda a lei, né? Lá, e o versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, né? Por causa da sua fraqueza e futilidade. Ela é fraca, então ela precisou ser mudada, né? Tiago 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado do que realizar. Então, agora, o que é? Precisa a gente ter essa nova consciência. Eu não estou mais debaixo da velha ordenança, não estou mais debaixo da lei, nem das consequências da lei, né? Estou numa nova dispensação. Dispensação da liberdade, vamos dizer aqui, lei perfeita, lei da liberdade. Tá? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência, né? O que é o pecado antes, na primeira dispensação, e o que é o pecado agora na segunda dispensação. Então, quer dizer, a visão é diferente. Embora o pecado seja o mesmo, né? Transgressão da lei, ele tem um peso na primeira dispensação e tem outro peso na segunda, né? Romanos 5,12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei, né, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Tá? Sabendo isso, Romanos 6,6, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Tá? Então, o que veio no versículo antes, né? A lei prevaleceu até quando, né? Até que viesse o descendente, né? Até Cristo, tá? Então, até Cristo havia a dispensação da lei, e havia pecado e havia condenação, tá? E a lei, quem fala? Ela tem valor enquanto vive. A partir do momento que morre, ela não tem mais valor, né? É um exemplo que Paulo cita do marido e da mulher. A mulher está presa ao marido até que ele viva, né? E vice-versa. Se um morre, ela está livre para casar de novo, né? Então, assim, que Paulo fala, né? Então, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, a nossa natureza adâmica, né, morreu em Cristo, tá? Então, aquela lei, aquela natureza que estava presa à lei, morreu em Cristo, né? E ressuscitamos já uma nova dispensação, né? Então, quando morremos, com ele morreu o quê? A nossa amarra que tínhamos com o pecado, né? Para que o corpo do pecado seja destruído. Para que não mais sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado, né? Então, o pecado já não tem mais pega, não tem mais poder sobre a gente, né? De senhor sobre nós, né? Aquele poder de escravizar e de matar foi tirado da nossa nova dispensação, né? Romanos 6,17.
mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, outrora, né, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregues. E uma vez libertos do pecado, fosse servos da justiça. Então, fomos que libertos do pecado. Tá? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida de Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Né? Então, essa lei, estamos livres dela. Lei do pecado e da morte, estamos livres. Né? Aí, no finalzinho, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, o pecado foi condenado. O pecado já foi condenado. Hebreus 9. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Né? Depois, no finalzinho, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Tá? Então, o sacrifício de Cristo, ele que aniquilou o pecado. Tá? Então, ele não apenas tirou a culpa do pecado, ele aniquilou o pecado. Tá? Então, a força do pecado é a lei foi cumprida, então a lei, nós morremos para a lei, quer dizer, a lei não tem mais força. Se não tem mais lei, não tem pecado, então o pecado foi aniquilado através da obra de Cristo. O pecado foi aniquilado através da obra de Cristo. Não tem mais como, quem nos condenará, né? É Cristo nos justifica. O pecado perdeu sua força, né? Então, em Cristo nós fomos justificados, né? Porque o pecado matou a lei, matou o pecado não tem força, não tem mais como, né, ele mais nos escravizar e nos dominar. Foi aniquilado. E uma coisa interessante desse início aqui, né, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Isso aqui é só uma curiosidade, né, que muitas vezes a gente esquece. Quando Deus, no caso, Yahvé, né, chamou Moisés para fazer o tabernáculo, que ele falou, né? Ele mostrou para Moisés o verdadeiro, né? Como era no céu, e pediu para ele fazer um modelo do que existia no céu. Então, o tabernáculo que Moisés fez foi baseado no que já existia no céu. Foi um modelo, né? Ele seguiu o modelo do céu. Foi uma figura do que já existia. Então, esse mesmo tabernáculo que existia aqui na terra, existia no céu. Tá? Então, daí você vê, quando Jesus encarnou, né, o que acontece? Ele, como homem, ele se esvaziou de Deus e também ficou separado da presença do Pai. O Pai estava no Santo dos Santos, né? E Jesus estava aqui no santo lugar, no máximo ali, né? Nem no santo lugar não estava, porque ele não era nem sacerdote, né? Quer dizer, então tinha um véu também que separava o Pai do Filho, tá? Então, ele se esvaziou da divindade e não podia mais chegar na presença de Deus, por causa do véu que existia no céu, né? Então, esse véu separava Jesus também do Pai. Tá? Aí, quando ele morre, o que acontece? O céu se rasgou dos céus à terra, né? Aí, quando o véu se rasgou no céu, aí Jesus pôde novamente se assentar à direita de Deus, porque o véu que separava foi rasgado. Então, não apenas o véu do tempo terreno, né, da figura, mas também o véu no céu. Então, essa separação que havia, né, inclusive para o próprio filho, foi rasgada, e ele pôde chegar na presença do Pai. E esse ato dele chegar na presença do Pai foi também para nós, né? Foi também para nós, que nos permitiu novamente nos achegarmos a Deus. Então, foi muito mais extenso, né, do que a gente possa imaginar. Tá? Então, se o pecado já não existe, né? Se o pecado não tem mais força, então eu não peco mais, né? Então, será que a gente não peca mais? Porque se o pecado foi aniquilado, né? Como é que é hoje? Quer dizer, não falar que se aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Como é que fica essa questão, né? Romanos 7:22. Paulo falando, né? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer da lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí no versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que é em mim, né? E aí, né? E Paulo fala em Romanos, quer dizer, aqui Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, né?
e o pecado já tinha sido aniquilado, e ele fala que ele quer fazer o bem, não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz. E que nos membros dele tinha uma lei, né, que o fazia prisioneiro da lei do pecado. Né? Pô, mas se eu fui liberto, como é que acontece isso? Né? Que se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, é sim o pecado que habita em mim. É bem estranho, né? Como que a gente explica isso, né? Se eu estou livre do pecado, como é que o pecado habita em mim, né? Então, assim, eu vou falar o que eu penso, mas está aberto os irmãos aí a opinar também, né? Cristo tirou a culpa do pecado, né? Existia uma culpa, foi tirada essa culpa. Mas até que esse corpo seja revestido, né? O corruptível ser revestido de corruptibilidade, o que é mortal, revestido de mortalidade, essa lei do pecado ela ainda habita na nossa carne, não no nosso corpo, né? Mas na nossa carne, tá? Mas ela habita na minha carne, tá? Mas ela não tem o poder de nos escravizar mais, tá? Então, se existe alguma coisa errada, não é mais eu que faço, mas o pecado que habita em mim, tá? Embora ele esteja ainda nos meus membros, né? Como Paulo fala aqui, a minha carne ainda leva a isso, sobre o pecado, ela não tem mais força de condenação. Quem nos condenará? Tá? Então, nós não temos mais essa força de escravidão e de condenação, embora o pecado ainda está na minha carne. Tá? Eu não posso negar que ainda há pecado na minha carne. Só que não tem lei para me condenar mais. Né? Então, como que vai condenar a gente? Você fez coisa errada. Fiz. E aí? Né? Vai me condenar por alguma coisa? Não vai me condenar, tá? Mas aí a questão justamente é a questão da consciência que a gente tem que ter de onde a gente quer chegar, tá? Primeiro ministério, segundo ministério. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, tá? Então, embora o pecado ainda esteja nos meus membros, né? Eu não posso mais seguir a lei do pecado. Por quê? Se eu quiser voltar a seguir a lei do pecado, eu estou abrindo mão da obra de Cristo e voltar para a lei. Tá? Quer dizer, eu vou perder tudo que foi conquistado através de Cristo. Né? E eu não vou entrar nessa nova dispensação, nesse processo de endeusamento, né? De ser participante do corpo multimembrado. Então, o pecado está em mim, tá? Mas o não dominar, né? Não o domínio mais do pecado. Tá? Então, embora o pecado esteja comigo, né, eu não posso mais me deixar, eu não posso assumir a culpa mais desse pecado. Não sei se está ficando claro, né? Vamos lá, Romanos 5,12, tá? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Tá? Então, existe pecado, mas se não tem lei, é como antes da lei. Havia transgressão, mas não havia condenação, porque o pecado é levado em conta. Agora, entendeu? É uma nova ordem. Tá? Só que existe uma lei maior. Né? Então, não existe mais a lei de condenação. Tá? Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, né, com Cristo, ou com Jesus, né? O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos ao pecado como escravos, tá? Então, o pecado está em nós, mas nós não podemos mais sermos considerados escravos do pecado. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Quem morreu, justificado está do pecado. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, outrora, antigamente, né? Escravo do pecado, contudo, viesse obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. E uma vez liberto do pecado, fosse feito servo da justiça. Tá? Então, o pecado ainda está nos meus membros ainda é corruptível, mas está sendo revestido. Né? Então, nós já fomos libertos do poder escravatório, sei lá, escravatista, né? Do pecado. Né? Não estamos mais debaixo desse poder de domínio, né, do pecado. Hebreus 9,13. Pois o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha
aspergidas sobre os contaminados, santifica-os para a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu sem defeito a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Né? Então, se muito mais um sangue de bode purificava, né, a carne, então, Paulo perguntando, né, muito mais agora, né, o sangue de Cristo, oferecido a Deus sem defeito, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Tá? Então, aqui é interessante, embora o pecado está em nós, tá? Então, a força do pecado hoje é só na nossa consciência. Ela não tem mais poder de condenação, tá? Ela não tem mais poder de nos condenar, de nos matar. Mas a nossa consciência ainda está presa ao pecado, tá? Então, o que acontece hoje? O que fala, né? A respeito do sangue e da água, né? Do Espírito, né? Sermos purificados pelo sangue e pela água. Quer dizer, purificados pelo sangue para tirar a culpa do pecado e lavados pela água do Espírito, né? Para lavar realmente a nossa consciência, né? Então, a nossa consciência ainda está suja pela lembrança do pecado, que ainda está no nosso membro, tá? Então, o pecado ainda está em nosso membro. Nós não fomos ainda totalmente revestidos, mas ele não tem esse poder condenatório. Então, nós precisamos o quê? Purificar a nossa consciência contra isso. Então, é um trabalho mental, que é a obra do Espírito Santo, da nossa alma, né? É a purificação da nossa alma. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, tendo intervindo a morte para a redenção das transgressões, tá? Olha lá, a transgressão, nós falamos antes da lei, né? Então, antes da lei havia transgressão, mas não podia julgar, tá? Aí veio a lei e mostrou a transgressão e desmatou, né? Então, a lei que era boa, matou. A lei era ruim? Não, Paulo fala, a lei não é ruim, né? A lei é boa, só que por causa do pecado ela nos matou, porque nós não poderíamos cumpri-lo, tá? Agora, só que vem da morte de Cristo para a redenção das transgressões, tá? Então, existe transgressão da lei não mais, porque não existe lei, tá? Então, a transgressão que existia antes da lei não existe mais hoje, porque não há mais lei, né? Então, devido à morte para a redenção das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, tá? Então, a transgressão que havia antes da primeira aliança, tá? Desde Adão até Moisés, que já antes e depois, que é a mesma transgressão. Só que uma sem lei e a outra com lei, né? Mas a transgressão é a mesma. Então, essa transgressão prevaleceu desde a queda de Adão até Jesus, tá? Mas, pela morte de Cristo, que nós somos redimidos dessas transgressões da lei, né? Que estava na primeira aliança. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, tendo intervido a morte para a redenção das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os que têm sido chamados recebam promessa de eterna herança. Quer dizer, então, nessa nova aliança, tá? Já não é mais o jugo da escravidão, mas é uma promessa da herança. Quer dizer, é uma lei superior, uma nova herança que nós vamos ter, não mais a morte, né? Mas a vida eterna, por causa dessa justificação, né? Dessa redenção que nós tínhamos na primeira aliança. Tá? Então, o pecado nos condenou, né? Mas em Cristo que nós fomos justificados. O Pai nos justificou pela obra em Cristo, né? Somos justificados pelo Pai, né? Nós tínhamos lá a nossa ficha criminal lá, né? Como culpados, né? Mas pela obra de Cristo, Jesus, o Pai olha para o Filho e já foi cumprido. Então ele vai lá e carimba na nossa ficha lá, né? Justificados. Nós não somos justos, mas somos justificados pela obra de Cristo. Então na nossa ficha criminal vai estar um baita carimbão lá, né? Justificado. Eu não posso mais ser condenado. Atos 13, 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão dos pecados por intermédio dele. Tá? Então, através de Cristo, remissão dos pecados. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudesseis ser justificados pela lei. Tá? Então, através de Cristo, nós somos justificados, né, de todas as coisas que a lei não pôde nos justificar. Tá? Então, a lei nos mostrou o pecado, mas ela não podia nos justificar do pecado. Mas através de Cristo, não. Então, tudo que a lei não pôde fazer, né, Cristo fez. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Tá? Então, havia transgressão? Sim. Tá? Mas através de Cristo, ele morreu por causa de nossa transgressão.
e ressuscitou por causa da nossa justificação. Tá? Então, as duas etapas dos dois ministérios, né? Ministério de morte e ministério de vida. Então, a transgressão que havia na primeira dispensação, nós somos redimidos pela morte dele. Né? E pela sua ressurreição, né? Nós somos justificados diante do Pai, porque ele venceu a morte. Né? Aí, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, pelo pecado, houve que uma inimizade entre nós e o Pai. Né? Nós somos separados, nós somos feitos inimigos, né, de Deus. Mas através de Cristo, da morte e ressurreição, nós novamente o quê? Essa inimizade foi tirada, né? E nós passamos a ter aqui paz com Deus. Né? Cristo, Jesus, né? Ele nos livrou dessa inimizade, quebrou essa inimizade e nos trouxe a paz novamente. Nos justificou, né? Para que pudesse novamente estarmos na presença do Pai. Romanos 5:18. É muito texto, mas acho que é importante assim, esse conceito para a gente estar fixando bem. Depois eu vou pôr no grupo de novo, vocês vão lendo, acho que é importante ter uma base boa disso, né? Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação, né? É o que a gente tem falado. Todos morremos em Adão e todos vivemos em Cristo, né? A questão do espírito, né? Então o espírito foi feito uma inimizade com Adão e foi feita a paz em Cristo, quer dizer, todos, né? Sem distinção. Romanos 6:7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, a questão da identificação nossa com Cristo. Nós morremos com Cristo, né? Nós morremos com Cristo. Então, nós somos justificados do pecado, tá? Não tem mais como sermos julgados, nós somos justificados. 1 Coríntios 6:11. Tais fossem alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus, tá? Então, reforçando, nós fomos justificados por meio de Cristo e do seu Espírito, tá? Aí sim, agora nós vamos chegar na questão que a gente tem falado do pedir perdão, né? O que é pecado? Transgressão da lei, né? Então, por que Davi pediu perdão? Porque tinha uma lei e ele descumpriu a lei, certo? Agora não tem mais lei. Então, se não tem mais lei, como é que eu vou descumprir a lei? Né? Eu já fui justificado do pecado. Eu vou pedir perdão para quê? Né? Vamos pensar. Se não tem mais lei, se não tem mais condenação do pecado, se o pecado foi aniquilado, né? Se o único pecado meu é em relação ao Pai, né? Não em relação ao próximo. Eu pequei contra ti somente, né? Pequei contra o céu, né? Então, em que sentido que eu vou pedir perdão? Né? Que eu falei no grupo, na reunião lá. Alguém conhece algum versículo que fala para pedir perdão no Novo Testamento? Se a gente pegar o Velho Testamento, a gente vai ver vários versículos, tá? Eu até citei alguns aqui. Neemias 13:22. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia do sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a tua misericórdia. Tá? Então, no sacrifício, eles pedindo perdão ao Pai, né? Clamando pela misericórdia de Deus. Salmo 25:11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Né? Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Né? Então, o salmista clamando para Deus perdoar os pecados. Salmo 79:9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os pecados, por amor do teu nome. Tá? E clamando pelo perdão. Depois do Novo Testamento, como que a gente acha? É Mateus, né? Mateus, acho que Lucas repete também o mesmo texto, que é a oração do Pai Nosso, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tá? Mas até esse ponto, Jesus não tinha morrido ainda. Né? O pecado não tinha sido perdoado. Não tinha sido lavado. A lei ainda estava agindo. Né? E Cristo ainda estava debaixo da lei. A lei não tinha sido cumprida. Então tinha que se pedir perdão. Agora, a partir dali, né? Tem que procurar. Eu procurei várias referências, tentei várias palavras, não achei nada. Nenhum lugar que fala. Por quê? Como é que eu vou pedir para Deus perdoa o meu pecado, como o salmista falou, se está mais do que claro
que não existe mais pecado, que o pecado foi aniquilado, não tem mais culpa. Que perdão que eu vou pedir para o Pai? Vou falar o quê? Eu vou gerar um novo pecado? O Deus não se lembra mais dos pecados? Oh, Deus, refresca a memória aí. Eu errei. Não tem como, não tem como. Né? Repetindo aquele texto que a gente deu antes, né? De Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. A lei da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres da lei do pecado. Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, Deus condenou na carne o pecado. Né? Então, o pecado foi condenado. Hebreus 9:24. Porque Cristo, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo seu sacrifício o mesmo pecado. Tá? Então, pelo sacrifício dele, o pecado foi aniquilado. Quer dizer, então, não tem como o que mais falar e pedir perdão. Perdão do quê? Né? Perdão do quê? Lei, agora estamos debaixo da lei da liberdade e da justiça. Lei da liberdade e da justiça. Tá? Então, se eu tenho que pedir perdão, o que eu tenho que fazer? Né? Aí que é o ponto que nós falamos, eu tenho que confessar. Né? Confessar. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Em que sentido? Que nós falamos, o pecado ainda está nos meus membros. Tá? O pecado ainda está nos meus membros. É o que a gente tem falado, a questão do discernimento do bem e do mal. Né? O discernimento do bem e do mal. Eu ainda tenho uma natureza má. Só que essa natureza má é a minha energia. Né? É o meu potencial. Que a gente tem falado aí. Nós temos que aprender a trabalhar com essa energia, não anular. Né? Não anular. É a nossa energia, é saber direcionar. Então, existe uma força ainda nos meus membros que ainda é carnal, né? Que ainda é corruptível, né? Até a Sara nos lembrou bem aqui, né? Não é corrupta, é corruptível, é diferente, né? Nós não somos corruptos, nós somos corruptíveis, nós somos lavados por Cristo, né? Então, não posso falar que eu sou corrupto, não sou, né? Nós somos justificados, né? Mas a minha carne ainda é corruptível, quer dizer, o pecado ainda atua. Então, hoje, como pessoas maduras, né? Que nós somos, né? Em Cristo, a gente tem que fazer o quê? Confessar isso. Ainda tem a minha carne ainda existe um pecado, embora ele não tenha mais domínio sobre mim, mas ele habita ainda na minha carne, né? Só que com essa consciência eu não posso mais condenar nem julgar, né? Então, se o Paulo chega e confessa o pecado comigo, eu falo, Paulo, mas você ainda nessa altura do campeonato com pecado? Quer dizer, se eu jogo o julgamento para ele, eu estou voltando para a lei. Eu estou voltando para a lei. Então, eu não posso mais fazer isso. Então, a questão do confessar é um reconhecimento, né? É um reconhecimento que tem na minha carne e que eu não quero andar naquilo, tá? Eu quero uma nova vida, tá? Então, esse confessar mutuamente, né? É justamente nesse sentido, não para julgamento, não para condenação, mas para uma consciência de onde a gente quer chegar, né? Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Quer dizer, lei da liberdade e da justiça, né? Se tem ainda pecado na carne, ainda tem justiça. Mas a partir do momento que eu confesso, né, esse pecado, mais e mais, ele vai sendo justificado, ou seja, eu vou assumindo esse revestimento de Cristo e menos atuação ele vai ter, até que ele não tenha mais essa atuação dele, né, porque eu estou me revestindo. E esse confessar é justamente isso, é eu participar do corpo, né? Eu, como corpo, está compartilhando isso para que o corpo se fortaleça e esse pecado cada vez mais tenha menos ação no meu corpo, né? Aí, Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode pela sua eficácia, muito pode a súplica fervorosa do justo, né? Quer dizer, então, esse confessar traz até cura, né? Traz até cura. Então, tem que ser um confessar em amor, né? Não para julgamento, não para condenação, né? Mas um confessar para tirar essas desavenças, para tirar as imperfeições, né? Para que realmente haja uma transparência, haja uma unidade realmente do corpo. Não pode ter nada que esconda um da pessoa do outro, nada que nos afaste um do outro. Qualquer coisa que a gente possa ser um obstáculo, ser uma brecha no nosso corpo, a gente tem que confessar um ao outro, né? Para que isso ainda não venha realmente ser um empecilho para nós, né? E além de confessar, o que é mais importante, né?
confessar e perdoar, né? Só que esse perdão, ele não depende da confissão, né? Ele não depende da confissão, tá? Marcos 11, 25. E quando tiverdes orando, e se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, né? Então, a minha consciência tem que ser de perdão, tá? Então, qualquer coisa, se eu vou orar, se eu vou participar da ceia, se eu fazer alguma coisa, se tem alguma coisa minha para com alguém, de alguém para comigo, eu tenho que ter essa consciência de perdão, né? Eu não posso trazer essa mágoa, estar com esse sentimento de culpa, né? Porque se Cristo já nos perdoou, por que eu não vou perdoar, né? Se a nossa transgressão é muito maior e já foi lavada, não tem por que eu mais hoje estar trazendo um peso de julgamento sobre o meu irmão. Se Deus tirou toda a minha condenação, por que eu vou condenar, né? Mateus 18, 21. Então, Pedro, aproximando, perguntou, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Será 7 vezes? Respondeu Jesus, não digo 7, mas 70 vezes 7. Né? Então, mais uma vez, o irmão pecou contra ele, o irmão não pediu perdão. Sempre fala, o irmão pecou comigo 7 vezes, eu vou perdoar? Né? 7 vezes, não, 70 vezes 7. Ou seja, toda vez você vai perdoar sempre, independente de qualquer coisa. Algo constante que a gente tem que ter essa consciência, né? De graça recebeste, de graça dai, né? Nós somos perdoados, então por que não perdoar? Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Né? Efésios 4,32. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Quer dizer, é uma constante, uma natureza nossa agora, perdoar-vos mutuamente. Né? Então não pode ter mais mágoa, não pode ter ressentimento. E temos essa consciência sempre disso, né? Nós já fomos lavados, já fomos purificados. Então, esse pecado que existe em nós hoje não é mais para condenação, não é para julgamento, né? Mas hoje, como corpo, a gente tem que ter esse amor que sobressai tudo isso, né? Então, nada pode ser motivo de a gente virar a cara para alguém, eu ficar magoado, eu ficar chateado. Mas qualquer coisa que surgir, chegar abertamente, conversar, orientar e falar, e ter essa abertura de mente para que realmente nada venha a quebrar e atrapalhar essa nossa unidade no corpo. Aí, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira comentar, está aberto aí para comentários. Sim, Paulo, perfeito. Esse final foi exatamente isso que eu estava um pouco na dúvida e que a gente estava conversando aqui na reunião, né? Mas perfeito esse final. Né? Do perdão, né? Eu acho que eu tinha perdido essa parte lá na reunião e agora é perfeito, entendi. Né? Então, praticamente é a gente amar, né? Amar, perdoar e está tudo coberto, né? O sangue cobriu todo o pecado. Então, quando ele olha para nós, ele não vê o pecado, mas infelizmente nós ainda estamos eliminando nossa natureza pecaminosa, né? E é perfeito o que você falou, né? Nós não somos corruptos, estamos corruptíveis ainda, né? Então, isso também é maravilhoso. Alivia um bocado o peso das costas. Então, perfeito. Agora é difícil não pedir perdão, né? Parece uma coisa incoerente, mas é lindo isso. Se a gente absorver isso e entrar nisso, é maravilhoso, né? É sensacional. Perfeito.